Vamos aos relacionados. Elias Cabrini Russo. O Carille já relacionou os jogadores para a partida de sábado, mas lembrando, né? Lembrando que o Sherman pode acabar entrando caso de fato o Sherman se recupere. Treinou meio período hoje, amanhã deve evoluir um pouco mais. Ele que tem uma leve torção no tornozelo, está se recuperando o Sherman. Vamos aos relacionados para a partida de sábado. Goleiros, Gabriel Brazão e Diógenes. Zagueiros, Gil, Jair, Basso, Bigodinho e Alex Nascimento. Laterais, 4 laterais. Rodrigo Ferreira, Rainer, Gonzalo Escobar e Souza. Volantes, João Schmidt, Diego Pituca, Rincon e Sandri. Meias, Serginho, Billy Arce e Patrick. Pontas, Guilherme, Otero, Pedrinho e Wesley Patati. Atacantes, Julio Furti e Alejandro Vidiarreal. O Elias, e o Vidiarreal, hein, Elias? Contratado junto ao Deportivo Cali. O jogador foi contratado em abril, né? Você vai se lembrar que nós tivemos aquele problema, Elias, com as documentações do atleta, porque ele ali estava como amador na Colômbia e não foi possível regularizar o atleta no BID. Ele ficou treinando de agosto até julho, Elias Cabrini Russo, e somente foi regularizado a partir do dia 10 de julho, quando a janela reabriu. E desde então tem jogado no Sub-20, já marcou 3 gols, inclusive ganhou a vaga do Enzo Monteiro no time Sub-20 que joga o brasileiro, porque o Orlando tem revezado, né? Ele joga com um time o brasileiro e joga com outro time no Paulista, e neste momento o Vidiarreal passou à frente do Enzo Monteiro. Tá na hora realmente de o Vidiarreal receber essa oportunidade? É cedo? É precoce esse momento de oportunidade para o Vidiarreal? Ou tá certo o Carille de pinçar o atleta, Elias? Marcão, só antes de responder sua pergunta, só dar o crédito aqui, né, para a matéria do Diário do Peixe, que foi do Giovanni Martinelli, né? Ah, legal. Sobre o CT aí. Eu comentei em off com o Alexandre Santacho, eu falei, olha, pela forma da escrita e pelo detalhe da informação, eu imaginava que era do Giovanni Martinelli. Então, parabéns aí ao Giovanni Martinelli, que tem um texto muito bom, né? O Giovanni, a gente falava fora do ar sobre isso. Sim. O Giovanni realmente tem matérias que são muito boas. E essa matéria do CT, eu convido todos a irem ao Diário do Peixe e, de fato, entenderem um pouquinho, né? Porque, mesmo com a reforma, o Santos ficaria bem atrás de muitos clubes do futebol brasileiro. Elias Russo. Então, Marcão, com relação ao Vidiarreal, né? Eu acho importante, é um jogador que vem se destacando na base, e o Marcelo Teixeira tem cobrado o Carille, né? Para dar mais oportunidades para os jogadores. É claro que tem alguns que já estão há mais tempo aí, jogadores que não vieram de fora do Brasil, né? Jogadores brasileiros que eu acho que tem chamado a atenção, como o caso do Ian, por exemplo, que eu acho que o menino precisava ter mais oportunidades. Tanto é que o Alisson nem está relacionado dessa vez, né? Então poderia, um jogador de meio de campo ali que pode ajudar na marcação também. Mas que bom, né? É um garoto novo ainda, eu acho que pode ser muito útil. Então, tomara que ele faça uma boa partida, porque eu acho que o Enzo Monteiro, na minha opinião, não vai ter mais nenhuma oportunidade com o Carille. Seria bom ele procurar um outro clube, o Santos se livrar dele também, mas que bom que vem esse garoto, vem os outros dois também, que foram contratados aí, que também tem mostrado o lateral, né? Esqueci o nome dele também lá, mas é um jogador que vem se destacando. Então, que bom, acho que é uma boa oportunidade com a Vila lotada para esse garoto estrear, e vamos torcer bastante para que ele arrebente, se jogar, né, alguns minutos, que faça gol e que faça a alegria do torcedor santista. Alexandre Santástico, Alejandro Vidiarreal, relacionado pelo treinador Fábio Carille, estará entre os 23 jogadores que vão participar da partida. Claro, começará no banco de reservas o Vidiarreal. Pelo que você viu dele na base, te agrada? Um jogador ali de força física, tem feito bastante gols, é um jogador oportunista. Dá pra entender ou imaginar algo do Vidiarreal a curto, médio prazo, Alexandre Santástico? Ou é muito cedo ainda para esse diagnóstico? É muito cedo ainda, Marcão, mas eu gosto da ideia de ter o jogador ali entre os relacionados, né? Sempre importante você ver os meninos que são novos e tudo, terem essas oportunidades de flertarem ali com o time, o principal do Santos Futebol Clube. E claro, né? O Julio Furti geralmente ele acaba saindo, né, no segundo tempo, e é importante, vai que num jogo como esse, contra o Avaí em casa, né, a Vila
fila toda ali em prol do Santos, o Santos conseguindo abrir uma boa diferença aí do Avaí, um menino desse entra com a perna muito mais leve, né? Sem a responsabilidade de ser ali o homem gol do Santos. Então é importante sim, é bacana. Eu só lamento que com certeza essa deve ser uma das poucas ou a única oportunidade dele esse ano em estar no banco, né? Com essas contratações aí chegando, com certeza ele vai voltar para a base e não vai ser aproveitado mais pelo Carille. Outro ponto, Marcão, que assim, eu sou totalmente contra a contratação do Billy Arce, tá? Mas eu acho que a gente precisa dar a César o que é de César. Não adianta a gente cobrar o Billy Arce porque dentro da relação ele foi relacionado como meia. E ele não é meia, né? Ele é um ponta. Então é muito importante, quando a gente criticar um atleta, a gente cobrá-lo pela função dele. Não adianta você colocar o Rodrigo Ferreira para ser um volante, ele é lateral. Ele já é fraco na lateral. Se você colocá-lo como volante, você vai matar o jogador. Então, caso o Billy Arce ele entre realmente ali como meia num segundo tempo para substituir o Serginho e não for bem, né? Ele não está na função dele. Então, não adianta o Carille também ficar fazendo essas improvisações com um jogador que é limitado, porque na função dele ele pode render, em outra função eu acho bem mais difícil. O Billy Arce, eu espero pouco do Billy Arce, viu, gente? Eu espero pouco do Billy Arce. É mais fácil comentar sobre o Billy Arce do que comentar sobre o Wendel Silva, que vimos pouco, também sobre o Yusufa, né? Que, pô, quem é que viu o Yusufa jogar? Ninguém, né? O jornalista português. O jornalista português, eu não vi. O Billy Arce já vimos ele jogar. Passou por 9 clubes, jogou Sul-Americana, jogou Libertadores. Então dá pra gente ter uma base um pouco maior. Espero que ele surpreenda, espero que ele jogue bem e consiga realmente fazer um grande momento no Santos Futebol Clube, uma grande temporada, o nosso Billy. Teremos uma grande atração, pelo menos na transmissão do jogo, Billy Arce. Com certeza. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Você vai falar Billy Arce? Com toda certeza. Com toda certeza, teremos uma grande atração na transmissão do jogo. Mas eu torço muito. A nossa opinião, ela fica na bancada, né? Sim. Porque, acima de tudo, deixando muito claro pra todos, né? Que nós somos santistas apaixonados. Então, a gente não torce pra que a nossa opinião seja a certeira em muitos casos. Eu quero que o Billy Arce se arrebente. Eu quero ver o Alexandre Santástico pedir desculpa ao vivo pro Billy Arce. Aquela fila de O desculpa? senhor terá coragem de fazer isso? Marcão, na verdade, que nem eu falo, um jogador disputando a Série B, um campeonato muito fraco como esse, é natural que um jogador ruim ou mediano, ele acaba fazendo um gol, dando uma assistência, mas pra mim ainda, eu volto a frisar, não é o jogador que o Santos precisa. Se ele entrar no sábado e marcar 2 gols, pra mim ainda não é o jogador que o Santos precisa. Agora, Elias, fica claro, acho que você falou sobre isso e eu quero reforçar a tua fala. Parece que as chances do Enzo Monteiro no profissional acabaram, né, Elias? Porque o garoto acabou de chegar, fez 3 gols apenas. O Enzo Monteiro tá jogando na base há algum tempo, jogou copinha. E o Carille, que utilizou o Enzo Monteiro somente por 45 minutos na primeira partida contra o Paysandu na Série B, jogou 45 minutos o Enzo, foi sacado, depois nunca mais voltou para o profissional e agora, numa nova oportunidade, ele opta pelo Vídea Real e não pelo Enzo. Parece que Enzo Monteiro no profissional não vai mais acontecer, né? Tá na hora do Enzo procurar um outro clube, porque no Santos ele não vai ter oportunidade, pelo menos com o Fábio Carille, Elias. Eu acredito que não, né, Marcão? Tanto ele, o próprio Miguelito também, que teve poucas oportunidades, pelo menos jogou pouco, né? Com o Carille, mesmo a gente sabendo que precisa de um cara de meio de campo, com apenas o Serginho até agora, com a ausência do Giuliano, é um moleque que poderia ter um pouco mais de oportunidades também, assim como o Enzo Monteiro. Acho que é um jogador que já teve no time principal ali, o Carille já testou ele nos treinamentos, não gostou, então eu acredito que ele não vai ter oportunidades mais, ele tem que procurar um outro clube, daqui a pouco vai estourar a idade também do Sub-20 aí, e não vai dar para ficar com o jogador encostado mais um, né? Já mais um boliviano que vai se encostando aí. O Carille, não sei por que disso, mas pela dificuldade que o Santos tem tido no ataque ali, muitas vezes com o Furt muito mal, agora com a ausência também do Bigode nesse jogo, poderia dar uma oportunidade, pelo menos mais uma oportunidade para o garoto, mas nem no Sub-20 ele está sendo titular, né? É verdade, ó. O São Paulo empatou no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. São Paulo 0, Nacional também 0, hein? Jogo, pelo que temos de informação, jogo muito ruim tecnicamente. São Paulo 0, Nacional
também 0. Vamos ouvir a galera, vamos ouvir os varandeiros. Fala comigo. Boa noite, Marcão, a todos por Itaém. Marcão, eu sei porque o Teixeirão, Rolando Lero aí, não quis responder a pergunta do Giovani sobre contratação. Por arrogância, por ego, e porque vocês não são a blogueirada que fica aí bajulando ele. Vocês criticam quando tem que criticar, e vocês perguntam o que tem que ser perguntado pra ele. Ele não ia dar o furo de resposta de contratação pra vocês. Ele não gosta de vocês, Marcão. Você percebeu que quando o Giovani falou que era do Varanda, ele mudou a feição do rosto dele? Abraço, Marcão! Grande abraço pra você. Olha, o fato de o Marcelo Teixeira não gostar do Varanda não vai mudar nada no nosso dia a dia, se de fato isso for verdade, não sei. Mas que realmente o Marcelo foi muito infeliz de não ter respondido da forma correta a pergunta ótima que fez o Giovani, foi muito feliz, né? Acho que ficou desagradável. Mas é aquilo que eu falo, quem perde credibilidade é o presidente, meu amigo. Tá aí o Wendel Silva hoje, o cara já estava viajando. Não custava nada ao presidente, seria de bom tom, né? O presidente até para, de alguma forma, valorizar o trabalho da imprensa, que se desloca, que faz um trabalho. Ontem mesmo ele disse, né, que tínhamos mais de 50 veículos lá. Seria de bom tom, né, inteligente por parte do presidente, levar aos jornalistas e ao seu público algo interessante, como uma informação como essa. Olha, já temos 2 jogadores acertados. É claro que eu ainda não posso confirmar a contratação, porque precisam passar por exames médicos, falta assinatura de contrato. Era justamente isso, né? Só que aí é preciso ter um pouco mais de humildade, menos prepotência, menos arrogância. Mas o Marcelo frequentou a mesma escola do presidente Andrés Rueda. Quem perde com isso é o Santos e o próprio Marcelo Teixeira. O Varanda não perde absolutamente nada. Fala comigo. Boa noite, Marcão. Boa noite, Fantástico. Boa noite, Elia Rosso. Então, Fantástico, essa é a hora de você assumir a liderança do torneio de vocês aí, da pontuação aí. É hora de você tacar 5-6-1 pro Santos contra o Avaí. Essa vez vai ganhar. Marcão, Elia Rosso, Giovani, Varandete, vai de 2-1, um tá bom. É hora de você tacar 5-1 ou 6-1, o Fantástico. E sumir a liderança, sair da lanterna. Certo, meu amigo? E sobre o nosso peixe, os 3 pernas de pau vêm aí e o bicho vai pegar. Piliarte, Sofre e Endro Silva. Barba de bode também com o Flamengo. Fosse bom tá lá no Flamengo. Um abraço, meu amigo. 6-1 pro peixe. Grande abraço. Ô, louco, Isso, hein? O homem tá empolgado, hein? Tá animado, hein? Ô, Alexandre Santas, quando a gente olha esse time do Avaí, e é claro que a gente precisa ter um respeito contra o nosso adversário, Enderson Moreira é o novo treinador do Avaí. Mas é um Avaí que tem Pedro Castro, que o senhor conhecia e dizia em alto e bom som que era o novo Paulo Henrique Ganso do futebol brasileiro. Meu Deus. É um Avaí que tem o William Maranhão como cérebro do time, que o senhor dizia claramente para todos que queriam ouvir em alto bom som que o jogador William Maranhão tinha a mesma capacidade de construir jogada de grandes meio-campistas do futebol brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a comparar o William Maranhão ao Mauro Silva da Copa de 94. Jesus. E a minha pergunta para você é o seguinte: você acha que o Santos passa o carro no Avaí no próximo sábado ou o senhor tá com medinho? É obrigação, né, Marcão? Independentemente da troca do técnico, a gente sabe que sempre quando tem uma modificação, uma mudança, né, do treinador, a equipe acaba entrando um pouco mais, digamos que motivado, os jogadores buscando ali cravar o seu espaço no time, mas não dá, né, Marcão? A gente, por esses nomes que você acabou de citar aí, a gente percebe que o Avaí é um time muito limitado e o Santos tem por obrigação, né, fazer um bom jogo e mostrar futebol, né, coisa que tá faltando pro Santos. O Santos vem tendo resultados, mas futebol num campeonato tão fraco não vem acontecendo, né? Então, sim, vai estar uma tarde bacana, um sol legal, a torcida vai lotar a Vila e o Santos tem tudo para fazer um grande jogo. Só não vai fazer se o Carille, por medo, começar a retrancar o time. Mas não, esse time ele tem condições sim de fazer uma boa partida e abrir um bom placar ali contra o Avaí na Vila. E outro ponto, né, Marcão? Você comentou em o William Maranhão. William Maranhão. O Santos contratou o volante errado, né? O Marlon Freitas estava do lado dele no time do Atlético Goianiense. Esse era bom, né? Tá jogando muita bola. Tá no Esse Botafogo, joga né? bola. Botafogo, Tá no joga Botafogo. muita Marlon bola. Marlon Freitas é um grande jogador, né? E o Santos contratou o William Maranhão. Você lembra da história do William Maranhão? Elias, você lembra da história do William Maranhão, Elias Cabrini Russo? Não, qual, Marcão? O Maranhão tava no Bahia, né? Ah, sim. O Maranhão tava no Bahia, ele era reserva do Bahia no Campeonato Estadual. O Bahia tinha feito uma campanha péssima no Campeonato Regional, no Campeonato Baiano. E aí o Santos chegou, era o Bustos, né? Toque, toque, toque. Era o Bustos do treinador. Bustos. Era o Fabiano Bustos do E treinador. o nosso executivo era o Dracena. O nosso Dracena. executivo era o Dracena e o Bustos era o treinador. Aí chegou o Santos, bateu na porta do William Maranhão.
Maranhão, o Bahia quase foi rebaixado no Campeonato Baiano. Pra vocês terem uma ideia. E o Maranhão sendo questionado lá. Bateram na porta do Maranhão. Falou, olha, tem uma proposta pra você do Santos. Falei, pra mim? Do Santos? Vocês estão loucos. Mas eu tô no Bahia, sou reserva, cara. O time quase caiu. Quanto você ganha aí? Bom, eu tô ganhando 150 mil. Ah, Pra mim? Vocês estão loucos, cara. Vocês estão doidos, cara. Vocês vão aumentar meu salário? Mas eu tenho um contrato com o Bahia. Eu pago pra te tirar daí. O cara desmaiou, pô. aí não dá, né, Marcão? O cara desmaiou. E deu no que deu, viu, Elias Cabrini Russo? Essa contratação do Maranhão foi loucura, hein? Tanto que ele foi para um lado, o Dracena para outro e o Bustos para outro, né, Marcão? E o Santos que ficou com a bucha aí. Mas só com relação ao time também do Avaí, você esqueceu de falar do ídolo do Zupo, né, Marcão? O Poveda, Não, grande Poveda, centroavante. Poveda não tá mais lá, pô. Saiu também. Saiu. Foi para Europa, então. Poveda foi pra Europa, tá jogando num clube da 2ª divisão de Portugal, cara. Ih, mamãe! O Zupo também, vou te falar. Será que o Zupa é empresário do Não Poveda? sei o que acontece com esse scout do Zupo, Eu cara. também não Eu entendo. não sei se ele vê o jogo errado. Quando ele fala de um jogador X, me dá até Me medo. dá medo, porque eu não sei se ele vê o jogo do Chelsea, acha que é do Avaí, porque é tudo azul. Será que o Zupa trabalha no Santos? Eu- No scout do Santos? Acontece com Será que... Não sei o que acontece com esse scout do nosso sincero Santos. Às vezes dá uma errada, viu?